E se tivesse um agente que eliminasse todos os pensamentos ruins antes deles serem expostos? Se um Exu é forte e o Herê é mais forte ainda, você já imaginou a junção dos dois? Vem de vídeo que eu te explico. Hoje falaremos de Exu Mirim. Essas entidades foram banidas e excluídas dos terreiros por muito tempo. E hoje nós entenderemos o porquê. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, ativarem o sininho e se inscrever no canal. Estamos aqui trabalhando, tentando levar o máximo de conhecimento possível. E você é o propositor disso, tá? Então, vamos pro vídeo? Vou lhe dar um conselho em particular. Nunca, jamais use nenhum tipo de entidade para produzir o mal. Se você tem um desafeto, deixe com que a lei divina faça cumprir. Não faça amarrações, não produza amarrações, não faça o mal, não produza o mal. Elimine de dentro de sua mente tudo aquilo que for ruim e viva a sua vida com glória, com êxito. Planeje o seu futuro, viva o seu presente e deixe o seu passado aonde deve estar. Viva a sua vida grandiosamente, tá? Exu Mirim é uma falange. Nós já explicamos, já conversamos sobre falange. Falanges são aglomerados de espíritos que se denomeiam tal entidade. Isso não quer dizer que eles são exatamente daquele jeito, exatamente daquela forma. Alguns são, outros não. Então o Exu Mirim é uma falange. Dentro dessa falange existem diversos espíritos e subfalanges. Nós temos aí Foguinho, Brasinha, Ossinho, Caveirinha, Malandrinho, e então vários e vários espíritos divididos dentro das subfalanges de Exu Mirim, tá? Então, dentro dessas subfalanges também vão ter métodos de trabalho. Então, Mirim, Foguinho das almas, Mirim, Foguinho da encruzilhada e assim por diante, tá bom? Exus Mirim são crianças, tá? De esquerda, são entidades que incorporam como se fossem uns Herês, porém de esquerda, tá? São Exus e Herês ao mesmo tempo. Sendo assim, a união entre a falange de Exu e a falange de Herê. Agora pai, pensa comigo, se a falange de Exu já é potente, já é muito forte, são guardiões muito bravos e muito valentes, e os Herês são seres de extrema potência energética, são seres fortíssimos, são seres que uma energia singular. Imagine juntando as duas falanges, ou seja, um guardião que tem uma quantidade energética muito grande. Por muito tempo essas entidades não eram aceitas dentro dos terreiros, porque pela falta de compreensão do que eles são e pela método de trabalho de algumas entidades. Vou ressaltar para vocês, tem muito médium que fica exposto à sinceridade dessa entidade e acabam colocando para fora, tá? Jeitos e trejeitos e vontades e coisas, tá? Que estão guardados dentro do subconsciente. Então muitas vezes não é culpa deles, muitas vezes é do médium, da vontades do médium. Exus Mirins não são marginais. Muita gente coloca Exu Mirim como se fosse marginais. Não. Exu Mirim não é marginal. Ele não é um ser maléfico, um ser demoníaco. Não tem nada a ver com isso. Eles apenas são espíritos de pessoas que se adaptaram e eu vou explicar o porquê disso, né? E é só você parar para ver algumas incorporações de Exus Mirins, né? No próprio YouTube, para vocês poderem ver como eles eram mal interpretados e ficaram fora da religião, sem incorporação, por muito tempo. Muitas vezes por uma atitude ruim, dizem que Exu Mirim belisca outras crianças, batem nas crianças, querem tacar fogo no terreiro. Isso não é muito incomum de se ver, devo admitir, porém são mais vontades do médium do que da própria entidade Exu Mirim. Onde na grande realidade a especialidade dessa entidade é achar e esconder. E agora nós vamos dissecar esse achar e esconder, tá bom? Então vamos lá. Ele tem a especialidade como achar. Ele acha pontos energéticos negativos,
Tá? Então, se existe um mal dentro da sua vida, que você não consegue identificar, o agente infiltrado que vai conseguir identificar aonde está esse ponto negativo dentro da sua vida é Exu Mirim. Tá? E ele tem uma outra especialidade que seria esconder. Tá? Então, ele é um espião. Tá? Além dele conseguir entrar para dentro do umbral, se infiltrar, então a especialidade dele é se esconder. Então ele consegue se infiltrar dentro de polos negativos, dentro de esconderijos de negativos, de quiumbas, de espíritos obsessores, e assim passar informação para todos os outros Exus, até chegar no Ser Supremo, onde há uma ordem para atacar e acabar com aquele covil. Tá? Então o espião é o Exu Mirim. Tá? O preparo para a incorporação dessas entidades são diferentes, pois o desejo do subconsciente, o médium que incorpora, que trabalha com essa entidade, ela precisa ter muito preparo, porque eles são muito sinceros e eles acabam descobrindo, destapando a tampa do subconsciente, tá? Do inconsciente. Então eles acabam trazendo lá de dentro do seu subconsciente toda aquela vontade reprimida, tudo aquilo que você em si não faz nem menção ou que, sabe, intenção, e ele acaba trazendo lá de dentro, sabe, aquela mágoa, aquele negócio. Por isso dessa incorporação ser um pouco diferente. Os médicos que trabalham com essa entidade precisam estar muito bem equilibrados mentalmente e emocionalmente para que essa entidade consiga exercer um trabalho bom. Então não são todos os médicos que estão preparados a trabalhar com essa entidade. Nem todos os médicos podem incorporar essa entidade. Então se você chegou dentro de um terreiro e você está achando que vai começar a trabalhar com essa entidade, pode tirar o cavalinho da chuva, porque existe uma caminhada muito grande para você chegar até lá, tá bom? A sua sinceridade é muito temida e essa é uma das causas que eles foram banidos de dentro dos terreiros de Umbanda. Muitos médios não são preparados, muitas pessoas não têm preparo para ouvir realmente aquilo que é verdade, a verdade nua e crua. Algumas pessoas não são preparadas, principalmente consulentes, e muitos filhos de santos e pai de santo não gostam de ouvir verdades. Então, por eles serem muito sinceros naquilo que eles falam, eles acabaram sendo banidos de dentro do terreiro. Olhar para essa entidade e dizer que essa entidade é do mal é a mesma coisa de dizer que o Exu Guardião, que seu Tranca-Rua, seu Marabô, seu Tiriri são ruins, são do mal, e não são. Não são. Se você acredita que Exu não é do mal, essas entidades também não são do mal. Tá? Então isso fez com que eles foram esquecidos, largados de lado e não cultuados. Essas entidades, na sua maioria, 70% deles, não são crianças. Muitos são pessoas comuns, normais, que assumem a forma de uma criança para trabalhar dentro dessa linha. Né? Então, se você está esperando que todos eles fossem uma criancinha pequenininha, embalada, que morreu queimada, que morreu atropelada num acidente, não é bem assim. Tá? Então, muitos deles produziram mal sim, e estão dentro dessa falange para se redimir e poderem evoluir e passar para um próximo estágio. Sua atuação é mais importante no plano astral, então eles também poucos descem, pouco fazem questão de vir incorporar, vir na Terra. Então quando você entra no terreno, você vê muito Exu Mirim, é muito complicado, né? Você vê uma entidade que não faz questão de estar incorporada, tendo 40, 50 médios, 30 médios, 10 médios incorporados nele. Tá? Eles são mais importantes no mundo espiritual, então, como eu mencionei alguns segundos atrás, eles são espiões, então eles trabalham muito mais ao lado de lá do que do lado de cá. Por isso que hoje você não vê mais tanto Exu Mirim assim dentro dos terreiros de Umbanda. São entidades que não precisam de invocação, não precisam de ponto para poder eles descerem. Eles descem quando eles querem, como eles querem, tá? Obviamente com suas regras, porém não há necessidade de estar invocando. Eles podem descer no meio da gira de Herê, eles podem descer no meio da gira de Exu, e dentro das duas giras eles vão ser bem aceitos, porque eles são Herês e são Exus. Então eles conseguem transitar nos dois polos, negativo
e positivo. Seu campo de atuação é o impossível. Eles trabalham muito desfazendo trabalhos e descobrindo onde se encontra trabalhos feitos de magia negra enfim, trabalhos que possam produzir o mal. Então eles trabalham muito nisso. Exu Mirim atua no nada. E o que seria no nada, Thiago? No nada é nas intenções antes do ato, tá? Então muitas vezes a pessoa ela parece ser boa, porém dentro dela existe uma maldade muito grande e Exu Mirim identifica essa maldade e corta o mal pela raiz, tá? Ele corta o mal na sua origem, ele corta o mal ali no finalzinho quando está da intenção para o ato, naquele virar. Eu tenho vontade de fazer, vou fazer, nesse ato ele trabalha aqui, tá? Então ele trabalha desfazendo, eliminando as intenções maldosas na raiz. Não aprovam ser chamados para a maldade, para fazer maldade, tá? Então se você tem a mania de invocar Exu Mirim, achando que ele é uma entidade de baixo escalão, abaixo de Exu, abaixo de Herê, e que vai fazer todas as suas vontades assim que você o presentear, está muito enganado, porque ele odeia ser invocado para fazer maldade, tendo assim, conquistando aí um certo inimigo, se você produz isso. Então, deixe os Exus trabalharem, deixe os Mirins trabalharem no seu campo de atuação normal e pare de tentar produzir maldade para os outros, porque se os Exus Mirins não resolverem o seu problema, outras entidades vão. E vai por mim, prefira outras entidades, porque se os Exus Mirins se envolverem numa ação, num trabalho para desfazer e para fazer valer a lei de ação e reação, você vai estar muito encrencado. As suas cores também são chegadas muito a Exus preto e vermelho, tá? Preto, vermelho e branco. Eles não gostam muito das cores dos Herês, azul, amarelo e rosa. Eles não curtem muito essa cor. Quando você vai fazer uma oferenda para eles, você prefere doces pretos e frutas mortas. Tiago, aqui seriam frutas mortas: pêssego, ameixa seca, fruta preta, uva preta, entendeu? Então eles preferem muito doces negros, refrigerante preto e frutas secas, tá? Se for dar uma fruta boa, banana, eles gostam muito de banana, tá? Então, que é uma fruta de Exu em si, tá? Então eles também aceitam, tanto que eles comem muito bananada, chocolate, tá bom? Se você trabalha com Exu Mirim, deixe nos comentários o nome do seu Exu Mirim e relate uma façanha boa que ele fez por vocês. Sempre tem. Se tratando dessa entidade, sempre tem. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai colocar nos comentários uma história maravilhosa, tá? Obrigado por vocês terem vindo e te espero no próximo vídeo.